People talk a lot about regulation and the rules. Ripple effect, but there were systems embedding. If you look at the markets, they're embedding. That should be red flag. Aconteceu recentemente, nesse fim de semana, provavelmente o início de uma das maiores crises da história dos Estados Unidos. Possivelmente é a maior crise dessa década relacionada a bancos. E eu não tô te vendendo um susto aqui. Eu sei que os veículos de imprensa não estão dando a importância devida para esse assunto, mas o Silicon Valley Bank, SVB, ou Banco do Vale do Silício, ele tá entrando em colapso. Na verdade, ele já entrou em colapso nesse fim de semana. Caso você não conheça, esse é o principal banco das startups. Ou seja, as startups deixam dinheiro nesse banco, sacam esse dinheiro frequentemente para pagar funcionários e todos os custos relacionados à operação, ou seja, ao deixarem milhões e em alguns casos bilhões de dólares nesse banco e ao banco entrar em colapso, as startups não conseguem sacar o dinheiro para pagar os funcionários ou outros custos no dia a dia. E como tá bem difícil de entender isso pela internet, eu vou separar esse vídeo em 3 partes principais. Na primeira parte eu vou te explicar o que aconteceu de uma forma simples e direta, para que você entenda realmente o que causou esse colapso do banco. Na segunda parte eu vou te explicar como que isso afeta as empresas e a sua vida. E na terceira parte, o que nós podemos aprender disso. Podemos trazer algum aprendizado dessa história toda? Fica no vídeo então, que nesse vídeo eu vou te dar o detalhe completo do que aconteceu, para você não ficar com dúvida disso. Se você chegou agora, já se inscreva no canal, que isso ajuda bastante o algoritmo aí. E além disso, você vai ficar por dentro de assuntos que podem realmente fazer diferença na sua vida profissional. Na primeira parte, então, o que aconteceu para esse banco entrar em colapso? Basicamente, o sistema de bancos ele é muito seguro até que você tenha alguma falha. E o que ninguém te explica por aí é que existe uma lei nos Estados Unidos, por exemplo, que todos os bancos eles têm que ter pelo menos ali 10% disponível para as pessoas sacarem. Ou seja, eles têm que ter em caixa apenas 10% do valor total que eles possuem ali, que as pessoas depositaram, as empresas depositaram nesse banco. E o que acontece? Isso faz com que a gente confie no sistema, porque imagina aí, vamos supor que você coloca dinheiro nesse banco, e outras várias pessoas colocam dinheiro também. E no total nós temos 100 mil dólares aportados nesse banco. E o que acontece? A chance de todo mundo tentar tirar o dinheiro ao mesmo tempo desse banco é muito pequena. Então o que acontece? Por lei, esse banco não precisa ter tudo ali disponível para as pessoas sacarem. O que ele faz? O banco ganha dinheiro sim. É uma das formas, inclusive. O banco ganha dinheiro pra caramba. Então esse banco ele começa a investir os outros 90% que ele não precisa ter ali. Porque a chance de todo mundo sacar esse dinheiro ao mesmo tempo vai ser muito pequena. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Várias empresas tentaram sacar dinheiro ao mesmo tempo desse banco por alguns fatores que eu vou te listar aqui. Você vai entender como é que esses fatores criaram esse efeito manada e fez com que várias empresas tentassem sacar. Muitas não conseguiram, algumas tiveram sorte, digamos, e sacaram esse dinheiro. Então veja nesse gráfico o que geralmente acontece entre os bancos. O primeiro banco ele pega R$100. Como ele só precisa ter em caixa 10%, ele investe ou empresta R$90 para outro banco. E o outro banco vai lá, pega esses 90, como ele só tem que ter 10% ali em caixa, ele empresta ou investe R$81 para outro banco. Então você está aí dependendo de um sistema que você pode ver aí que ele é muito frágil. Se todo mundo tentar sacar ao mesmo tempo, você tem um problema muito grande. Então esse é o fator 1. Os bancos só precisam ter 10% do valor total em caixa. E o fator 2 é que o SVB ele investiu mal. Então ele investiu grande parte desses 90% em uma má aplicação. O que acontece? Lá nos Estados Unidos tem um tipo de aplicação que é muito parecida com a pré-fixada nossa aqui. Então é como se ele estivesse investindo mesmo no tesouro. Esse banco ele foi lá e investiu num pré-fixado, só que pouco tempo depois, pouquíssimos meses depois, os Estados Unidos acabaram entrando em uma crise. E o que aconteceu? Tá rolando inflação lá. Não sei se você já deve ter visto nas notícias, a inflação nos Estados Unidos e na Europa tá muito alta e o pessoal lá não tá acostumado com isso. Então numa renda pré-fixada, eu não sou especialista nisso, mas assim, resumindo aqui, vamos supor que você vai lá, aplica numa renda pré-fixada que vai te pagar 2% ao ano. Então no final do ano, você que investiu R$100, você vai ter o retorno ali de 2%, ou seja, R$2. Só que ao entrar numa crise dessas, com inflação e tudo mais, as condições da pré-fixada para as novas aplicações, elas acabam alterando. Então, o que era 2% passa a ser, por exemplo, 4%, 5%. Ou seja, o banco ele fez uma aplicação pouquíssimos meses antes dessa mudança. Então, o dinheiro que valeria ali 102, vai valer muito mais para quem está aplicando, né, poucos meses depois. Ou seja, o banco ele perdeu dinheiro, ele fez uma aplicação ruim. E o que acontece se você tentar tirar o dinheiro antes da hora? Você paga um tipo de multa ali, você tem que pagar mais e você acaba perdendo dinheiro. Ou seja, o banco ele fez uma aplicação ruim para essa grande parte ali do dinheiro que ele tinha. Além disso,
entrou um terceiro fator. E o que está acontecendo? Devido à crise pós-pandemia e também da guerra que está acontecendo na Rússia e Ucrânia, está muito mais difícil conseguir capital por parte das startups. Então antes, as startups tinham que mostrar que estavam crescendo muito, e isso já era o bastante para as empresas, os investidores, colocarem muito dinheiro ali. Só que hoje está ficando diferente, as startups estão tendo que mostrar que elas têm lucro. Então, o foco no lucro está passando a ser muito mais importante. Por isso que você está vendo essa onda de layoffs que está acontecendo no mundo inteiro. Inclusive, no Brasil tem acontecido bastante. Nesse gráfico, você consegue ver um ranking dos maiores layoffs do Brasil que aconteceram recentemente. Então, você vê o PagSeguro, 500 pessoas, o C6, 500 pessoas, a Loft, 340 pessoas, iFood, 335 pessoas. Ou seja, essas startups que estavam recebendo dinheiro e colocando dinheiro no banco, elas inverteram o processo. Os investidores pararam de colocar dinheiro nessas startups para elas alcançarem o lucro. E o que acontece? As startups têm que sacar o dinheiro. Então, perceba como é que esses três fatores em conjunto fizeram com que esse banco entrasse em colapso. Segunda parte, como que isso afeta as empresas e a sua vida. Mas aí, Danilo, a empresa que tem o dinheiro lá nesse banco não vai conseguir sacar nunca. Na verdade, até vai conseguir um dia, talvez, mas pode demorar anos. E o que acontece? Existe um tipo de seguro que é garantido para essas empresas ou pessoas físicas que depositam nesses bancos, mas esse seguro ele só chega até 250 mil dólares. E baseado nesse post, esse valor de 250 mil dólares não representava quase nada, uma porcentagem muito pequena dessas empresas. Ou seja, essas empresas elas não vão ter como sacar esse dinheiro. Algumas deram sorte ou participaram mesmo da manada, elas transferiram esse dinheiro na sexta-feira, na madrugada mesmo, conseguiram receber o dinheiro, mas grande parte das empresas que tinham a grana lá nesse banco vão sair perdendo, não vão conseguir sacar dinheiro e não vão conseguir pagar os empregados, não vão conseguir pagar as contas do dia a dia. E obviamente, mais uma vez, infelizmente, isso vai trazer uma série de layoffs. E a única esperança que pelo menos eu vejo aí é de que um banco maior compre o Silicon Valley Bank e evite todo esse processo aí de demissão das empresas. Tomara que isso aconteça, mas claro, uma aquisição é uma coisa que pode levar tempo. Provavelmente, infelizmente, isso vai acontecer com algumas empresas, principalmente para as que não estão dando lucro ainda. Porque o que acontece? Eu acabei de citar que, primeiro, investidores não estão colocando tanto dinheiro assim em empresas que não estão dando lucro. E as empresas que estão dando lucro, elas até conseguem ali receberem a grana ali na hora, no mês anterior, usar essa grana no mês anterior para pagar o seguinte, faz uma dívida ali de um mês e vai levando as coisas. Mas para uma empresa que está gerando prejuízo, essa empresa ela depende desse montante que ela tinha no banco. Então imagina, se é um processo que, supondo que nenhum banco compre esse banco agora, pode ser um processo que leva aí 2, 3 anos para essa empresa ver de novo esse dinheiro. E aí não vai dar tempo dela se resolver ali financeiramente. Então vamos torcer para que isso aconteça, para que algum banco grande compre o SVB. E ele está distribuído em diferentes países pelo mundo, então pode acontecer, tem já alguns boatos aí de que tem um banco grande comprando a unidade lá de Londres. Mas vamos torcer para que isso aconteça aí globalmente para evitar esse layoff que acabou de acontecer, já um bem grande. E a terceira parte aqui do vídeo, que é o foco aqui do canal, eu sei que eu tô te informando aqui sobre esse assunto, mas o que a gente pode aprender sobre isso? São 3 lições principais que eu tiro daqui. A primeira delas é que não existe estabilidade. Pensa aí, cara, um banco quebrou do dia para a noite. Há pouco tempo estava indo tudo bem com esse banco, as empresas estavam recebendo uma grana grande, vários unicórnios no Brasil, a gente teve um recorde aí, no ano retrasado a gente teve um recorde de unicórnios no Brasil, e aí acontece isso do dia para a noite. Então não existe estabilidade, coloque isso na sua cabeça. Eu tenho diversos amigos que ficam nessa constante busca por estabilidade no trabalho, na vida pessoal. Isso não existe. Eu falo o seguinte, é claro que você tem que buscar uma certa estabilidade financeira, uma estabilidade de tipo de carreira que você quer seguir, não tô falando pra você dar louca aí e largar tudo que você tá fazendo. Mas eu vejo muita gente que vive infeliz, fazendo uma coisa que não gosta, por vários anos na vida, para buscar essa estabilidade, sendo que ela não existe. Olha, um banco quebrou do dia para a noite. Segunda lição, não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Olha o que aconteceu, empresas grandes, estruturadas, com centenas de milhões de dólares, bilhões de dólares às vezes, colocando todo o dinheiro numa única entidade bancária. Olha o que aconteceu. Se você investe, não invista na mesma coisa. Se você está aprendendo um certo conteúdo, achando que isso vai salvar a sua vida profissional, não acredite nisso. Foque nessa coisa, mas foque em outras também. Tenha aí um plano B sempre na sua vida. Principalmente quando a gente pensa aqui no primeiro aprendizado, que não existe estabilidade, saiba que se você colocar os seus ovos em locais distintos, pelo menos você diminui a chance de dar um problema maior para você. Se você coloca tudo no mesmo lugar e esse lugar entra em colapso, como aconteceu com esse banco, você perde tudo.
E várias empresas, infelizmente, estão tendo que passar por isso e estão tendo que aprender da forma mais dolorosa possível. E terceira lição dessa história é de que as startups, mais uma vez, eu estou enfatizando isso daqui, as startups estão focadas em lucro. Isso tem mudado bastante de uns anos para cá. Então, se a gente olhar há 5 anos atrás, inclusive eu fiz parte de algumas startups que estavam nesse modo de crescimento a qualquer custo. Tem inclusive bons filmes e séries sobre isso. Séries eu posso recomendar 2 bem recentes aqui. Uma é a da Uber e a segunda é a do WeWork. As 2 são excelentes e mostram esse crescimento a qualquer custo, o que pode trazer. Essa guerra por preço, guerra por desconto que a gente tanto viu no Brasil, de desconto de todo tipo de aplicativo possível aí, está acabando, porque o dinheiro está secando da fonte. Tanto é que isso aconteceu com um banco lá que mais guardava dinheiro para essas startups. Então fica essa dica, as startups estão focando cada vez mais na parte de revenue, na parte de como que eles equilibram ali no final do mês, como que eles provam para esses investidores que eles estão chegando num bom caminho de equilíbrio financeiro. Então, sabendo disso, sabendo que você está aí provavelmente entrando na área de dados ou alguma área similar, como é que você pode já direcionar tudo que você está aprendendo e o seu foco no negócio para essa parte de revenue? Porque é verdade que tem uma parte de crescimento que é muito importante também, mas sabendo que aí a macroeconomia está contribuindo para que essa parte de revenue seja um pouco mais importante, como que você pode se interessar mais e aprender sobre métricas financeiras, de eficiência operacional, e além disso, sempre falo aqui sobre o ChatGPT, que é somente um exemplo do que as empresas estão utilizando para deixarem essa parte de eficiência operacional cada vez melhor. Então eu falo muito com investidores, com pessoas que estão lançando startups, e o que tem acontecido bastante é o seguinte, se antes o cara falava assim, precisa aí de 20 pessoas para minha startup, hoje os investidores estão falando o seguinte, você consegue lançar com 5 pessoas? Porque se não for com 5, eu não vou investir. Os caras estão percebendo que essa eficiência operacional é uma coisa que tem mudado bastante, justamente por essa pressão macro. Espero que o vídeo tenha sido útil para você. Deixe aí nos comentários o que você gostaria de ver aqui. Esse tipo de assunto te interessa ou não? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu sou o Danilo, um abraço e até o próximo vídeo.